A palavra que nos salva. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhes Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tendes balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais a sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Dissestes bem que tu não tens marido, pois tivesses 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falastes a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade." De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Neste momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhes Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe frutos para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e o outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: "Ele me disse tudo o que eu fiz." Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa de sua palavra. E disseram à mulher: "Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Hoje, a catequese que João nos apresenta, possamos olhar a partir da lente do olhar de Antônio Pagola, que intitula toda essa catequese como "Não sabemos saborear a fé."
É quase que uma provocação que João faz a nós. Talvez uma das maiores desgraças que habitam entre nós, cristãos contemporâneos, seja a falta de experiência religiosa. São muitos que dizem cristãos e, no entanto, não sabem o que é desfrutar de sua fé, sentir-se bem com Deus, viver saboreando a sua adesão a Jesus. Como se pode ser um cristão se nunca goza do amor acolhedor de Deus? O desenvolvimento de uma teologia de caráter marcante e importante que se deu no Ocidente é uma formulação conceitual que levou frequentemente a entender e a viver a fé como uma adesão à doutrinal a Jesus Cristo. Bastantes cristãos acreditam em coisas sobre Jesus, mas não sabem comunicar-se com Ele de forma espontânea. O semelhante acontece às vezes na celebração litúrgica. Observa-se corretamente os ritos externos, pronuncia as palavras bonitas e de forma acentuada, mas nem tudo parece acontecer fora, mas tudo parece que está acontecendo fora das pessoas, né? Canta-se com os lábios, mas o coração está ausente. Recebe-se o corpo de Cristo, mas não se produz uma comunicação viva com Ele. É significativo também o que acontece com a leitura da Bíblia. Os avanços da exegese, dos estudos nesse tempo moderno, permite-nos conhecer como nunca a composição dos livros sagrados, os gênios literários e as estruturas do Evangelho. No entanto, não aprendemos a saborear o Evangelho de Jesus. Tudo isso produz uma sensação estranha. Dizer-se que nos movemos de uma epiderme da fé. Na igreja não faltam palavras nem sacramentos. Pregam-se todos os domingos, celebra-se a Eucaristia diariamente. Também há batismo, primeira comunhões, crismas, mas falta algo. E não é fácil de dizer exatamente o quê. Isso não é o que viveram os primeiros cristãos. Precisamos de uma nova experiência do Espírito que nos faça viver por dentro e nos ensine a sentir e saborear as coisas internamente. Como dizia Santo Inácio de Loyola, falta-nos saborear aquilo que dizemos crer. Saborear em nós a presença silenciosa, mas real de Deus. Falta-nos espontaneidade com Ele, confiança jubilosa em seu amor. Essa experiência de Deus não é fruto de nossos esforços e trabalhos. Ao Espírito é preciso dar espaço, na vida e no coração, nas nossas celebrações e na comunidade cristã. A igreja dos nossos tempos deve escutar também hoje a palavra de Jesus à samaritana. Se conhecesse o dom de Deus, só quando se abre a ação do Espírito é que o cristão descobre essa água prometida por Jesus, que se transforma dentro de nós em uma fonte que jorra para a vida eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.